Boa noite a todos, salve Maria. Hoje eu e o Augusto, que também é vice-presidente e coordenador editorial do Instituto Santo Atanásio, resolvemos fazer um vídeo para explicar um pouco das situações editoriais do Instituto Santo Atanásio. Atualmente temos 3 campanhas que estão em vigor, que não foram entregues ainda. Uma delas já está em atraso, a outra está em procedimento já de trabalho e uma que iniciamos há poucos dias. E nós gostaríamos, neste vídeo, de colocar um pouco das dificuldades e complicações que nós estamos tendo com esse trabalho editorial. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que o Instituto Santo Atanásio sempre prezou para entregar o melhor material, a melhor qualidade possível a todos os colaboradores. Aliás, esse é um dos objetivos do Instituto Santo Atanásio. O Instituto Santo Atanásio ele vem para fazer um apostolado católico sério, mas também para trazer obras que estão esquecidas, obras que são fundamentais para essa restauração do catolicismo, da restauração do Ocidente em si. E, nesse intuito, sempre desbravamos buscar obras difíceis para lançar. Como todo mundo sabe, trouxemos sempre obras inéditas para o Brasil. E agora, estamos passando por uma pequena dificuldade quanto a uma obra, que é a da campanha do Tesouro das Virtudes, uma obra que nós nos propomos traduzir direto do latim, e que nós estávamos com a data proposta de entrega no mês de setembro, né, Augusto? 30 de setembro era a data que nós tínhamos informado que seria enviado. No entanto, tivemos uma série de dificuldades. Já tivemos uma dificuldade numa campanha anterior com questão de tradução. Então, hoje no mercado é difícil encontrar bons tradutores. Aliás, essa talvez seja a maior dificuldade hoje para as editoras católicas que têm tentado trazer obras antigas, obras que vêm direto do latim ou de algumas traduções de línguas mais antigas. E nós encontramos essa dificuldade até por causa da dificuldade em si das obras, né? No campo teológico e até mesmo no campo da língua, por se tratar, por exemplo, da obra do Tesouro das Virtudes, São Gregório Magno, que nós estamos trazendo a Morália, é uma obra de língua do latim antiga, medieval. Então, muito difícil encontrar bons tradutores para realizar esse tipo de obra. E hoje a gente vai no mercado até e encontra várias pessoas dizendo capazes de traduzir. Mas na prática não é muito bem isso que acontece. Os tradutores do latim hoje, infelizmente, muitos deles que se dizem bons tradutores não têm a capacidade de fazer boas traduções. Tanto é que quando vem materiais traduzidos por eles, a gente encontra um monte de problemas e dificuldades nas traduções, o que pode acarretar aí em erros teológicos, em dificuldade ou até mesmo trazer controvérsias daquilo que o autor está trazendo para o ensinamento que está naquele livro. Então, isso é uma preocupação. E nós, felizmente, fizemos uma contratação de um tradutor de bastante renome no Brasil, só que tivemos uma grande dificuldade de atraso da entrega. Inclusive, isso tem nos feito passar por certos dissabores, e nós entendemos e compreendemos os colaboradores da obra por estarem nos cobrando dessa dificuldade, e é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Nós vamos tentar expor aqui todas as nossas dificuldades, mas também vamos deixar bem claro para vocês em que pé que as coisas estão, o que já foi feito, como que estão as próximas campanhas para aqueles que estão, de certa forma, um pouco receoso com o Instituto Santo Atanásio, com as obras que o Instituto Santo Atanásio está lançando. E hoje estamos aqui com o Augusto, que é vice-diretor do Instituto Santo Atanásio, mas também é o coordenador editorial, para falar um pouquinho dessas campanhas que nós estamos ainda tendo em vigor, que não foram entregues. Só treta, né? Só treta. Isso aí Bom, a primeira coisa que tem que falar é o histórico, né? Como tu falou, citou rapidamente. Tivemos o
uma campanha que a gente teve, a gente trouxe o Padre Castellani, inclusive, que foi o Fim dos Tempos. A gente lançou essa campanha, tivemos problema com o tradutor, ela atrasou bastante. Mas enfim, até para primeira coisa para deixar calmo, a gente entrega. A gente tem CNPJ, a gente tem endereço, nosso endereço está no nosso site, se quiserem, quem é de Curitiba e região pode vir aí visitar, né? Pode fazer até reclamações pessoalmente, se quiser. Não tem, quanto a isso, não tem problema. Mas até a gente estava discutindo antes ali, né? Antes de vir para cá, estava fazendo a distinção sobre o sonhador e o idealizador, né? Então, o sonhador, ele está no mundo da fantasia, enquanto o idealizador, ele trabalha na realidade. Então, quando a gente faz um projeto editorial, a gente idealiza esse projeto. Então, quem é o tradutor? O prazo desse tradutor? Quem vai revisar? Etc. Então, a gente vai planejando. Na nossa cabeça, no ideal, está ali, 30 de setembro. Né? Fechou 30 de setembro, então não tem como dar errado. Não, tem como muita coisa dar errado. Né? Então, o tradutor, ele teve grandes problemas. Ele chegou a fazer em alguns reunião, né? Fazer reunião e tal. Reunião, estava passando por problemas pessoais graves, etc. O tradutor até da campanha anterior passou até por doença, né? Passou por doença grave também. Então são vários problemas. Além disso, toda a obra, depois que ela é traduzida, a tradução é uma parte, depois que ela é traduzida, tem que fazer a revisão, porque nem sempre a tradução vem redondinha. Né? Então, às vezes você tem que caprichar ali na revisão, veio de português, etc. Depois tem toda a parte de diagramação, né? Que é o jeitão que vai estar ali o livro nas páginas. Né? Depois tem a capa também, depois tem que mandar para a editora, ajuste na capa, ajuste na folha e tal. Então é um processo naturalmente longo e demorado, mas é o tipo de coisa que qualquer deslize ali, né? Um tradutor que ficou doente, um revisor que passou por problemas pessoais e a revisão exige muita concentração, já dá um certo atraso. Mas enfim, independente do atraso, né, o que eu quero dizer é que assim como nós entregamos as outras, não é a primeira campanha que a gente está atrasado, mas a gente sempre entrega. Né? Então não tenho medo de ter calote, etc. Qualquer coisa pode vir aqui pessoalmente, falar pessoalmente comigo, não tem problema. As quintas-feiras aqui que a gente tem aula aí de psicologia atomista, de filosofia atomista, é fácil me encontrar. Não tem grande dificuldade. E nas terças-feiras também tem palestras aqui, né? Então, a gente vai fazer um pouco um raio-x das nossas campanhas atuais. O Tesouro das Virtudes, que é a campanha que está atrasada, nossa. Então, a gente fez várias reuniões, inclusive hoje estava em reunião com tradutores, né? Inclusive tivemos que ir atrás de mais um revisor, né, para a gente tentar antecipar o mais rápido possível a entrega dela, mas aí a gente sabe também que tem as questões com gráficas e tudo, então nesse processo de entrar em contato com gráfica, a gente já está pré-estabelecendo que devido à demanda de mercado, final de ano, a gente só vai conseguir enviar esta obra no começo de fevereiro. Então, tanto é que quem não recebeu, a gente já enviou um e-mail para as pessoas informando disso. Então, a obra em si, os outros livros já estão praticamente acabados, né? Só falta o processo de estar encaminhando para a gráfica, mas como nós optamos por mandar tudo junto para a gráfica, até para não ter problemas e de não sair ou uma obra chegar, outra não, a gente optou por fechar pacote com a gráfica, então a gráfica pega e entrega tudo junto para nós, para não ter outras dificuldades. E também a gente já quer aproveitar, né, esse vídeo para expor um pouco mais sobre as outras campanhas nossas que estão também para ser entregue, né? As Luzes para a Educação, que já terminou, né? Conseguimos alcançar a meta. É uma campanha que, inclusive, nós podemos dizer que está bem avançada, né? Muito além do que nós tínhamos previsto, né? E com certeza essa, por exemplo, nós não vamos ter problema com atraso nenhum. A campanha, alguns podem dar mais detalhes, mas eu vou fazer um breve resumo.
E a campanha atual que nós estamos fazendo, inclusive vai ter surpresas nos próximos dias aí, vamos apresentar uma nova capa aos colaboradores para votação. Então o ilustrador está montando. Infelizmente, dentro do projeto, nós tivemos essa dificuldade também, as capas eram para ter saído antes e não saíram, fizemos uma capa provisória e vamos estar na próxima semana, aí, se Deus quiser, já colocando aí para aprovação dos colaboradores uma nova capa. Então você vai ter a opção lá de escolher se você vai manter a capa atual ou a capa que está sendo feita pelo nosso ilustrador. Uma preocupação que nós tínhamos, porque essa campanha também é uma campanha que se torna difícil porque tem ilustrações, a gente acabou levando a questão para ter uma segurança maior, a gente contratou o ilustrador para trabalhar para nós, então ele não vai fazer serviço terceirizado nosso, vai ser um funcionário nosso para tentar resolver problemas, né? Então ele vai estar aqui no dia a dia, mas é uma campanha que já está avançada, então graças a Deus a gente já tem tomado um pouco de cuidado quanto a esses problemas, né? Já estamos trabalhando sempre com um plano B aí nas próximas campanhas para não ter esse risco que nós tivemos quanto ao Tesouro das Virtudes. A questão mesmo do Tesouro das Virtudes, o que pega é achar tradutores qualificados. Então, nós fomos ao mercado, fizemos várias pesquisas e chegamos à conclusão que existiam 4 tradutores no Brasil capazes de fazer essa tradução. E um deles é o que nós contratamos para fazer a tradução. Então, pedimos um pouco dessa compreensão de vocês. Entrem em contato conosco. O WhatsApp do Instituto Santo Atanásio está disponível. Pode entrar na loja, direto no site da editora, mandar mensagem. O pessoal que vai atender, tirar todas as dúvidas. Mas, assim, graças a Deus o trabalho já está bem avançado e pretendemos aí até o início do mês de fevereiro estar enviando a todos vocês. O bom do ilustrador aqui é que dá para resolver no chicote, né? Tá muito lento aí, né? Dá uma chicotada ali, o negócio vai mais rápido. Então, realmente o que deu maior problema foi o Tesouros da Virtudes, né? E até porque a grandiosidade da obra que a gente está trazendo, que é a Muralha, né, tem que levar em consideração o seguinte: esse é o primeiro volume, então a gente já está trabalhando os outros. Nós vamos lançar os 6, é questão de 1. Nós vamos lançar a obra completa do Muralha de São Gregório Magno, que é uma das maiores obras de espiritualidade já feitas, né? Então todo carinho é pouco, por isso que poderia ser fácil. Está traduzido para o inglês, tem uma boa parte traduzida no espanhol, vamos traduzir isso aí e tal. Mas não, a gente quer. Inclusive, estamos fazendo a partir de uma edição crítica, né, para deixar tudo claro e tal. Então é um bom empenho. Os outros 2 livros também encaminhados, o Diálogos, inclusive, olha, chegou a ver lá, né, depois da revisão, né, ajudou na tradução lá, né, e, cara, depois eu revisei lá, colocamos um monte de nota de rodapé, mais um monte de nota de rodapé, porque não é só São Gregório. O que são os diálogos, né, do São Gregório Magno? Ele conta várias histórias de santos, inclusive o livro 2 dele, né, é só a história de São Bento. Então, tipo assim, a história de São Bento que a gente acha ali nas livrarias, na verdade é o livro 2 dos diálogos de São Gregório Magno, né, que a gente está intitulando Virtudes e Milagres. Então, olha só que interessante. Mas, teve o livro 1, que ele já falava de outros santos. Teve o livro 2, que ele falou de São Bento. Teve o livro 3, que ele falou de outros santos, alguns até seculares. E o livro 4, em que ele já vai mais para uma parte mais teológica, né, da vida após a morte. Tal. Então, é todo um conjunto que, se você lê o livro inteiro, a história de São Bento ganha uma outra cor. Não que ela sozinha já não seja de peso, é muito boa. Mas você está no contexto do que o São Gregório quis fazer nessa obra. Então, e a gente botou um monte de nota de rodapé para dizer, para dar questão, que estava acontecendo muita treta na Europa nessa época, então a gente colocou um monte de nota de rodapé histórica, né, sobre localizações da Itália, né, teve regiões que mudaram de nome, então essa região é a atual região, etc. E colocamos, inclusive, ilustrações, não vão ser coloridas, por questão de custo, mas colocamos muitas ilustrações para deixar a obra bem dinâmica. Então você vai vendo exemplos de santos
ali que São Gregório vai falando e vai absorvendo, né, cada vez mais o contexto histórico, né, e podendo ter até uma contemplação artística nessa obra. Né. A outra obra do Santo Agostinho, né, então são 6 obras morais dele, moral e pastoral, e assim, o que é interessante, né, observar nessas obras? Elas não envelhecem. Você pega, por exemplo, o combate cristão. No combate cristão, Santo Agostinho está preocupado em refutar as heresias da época dele. Aí você chega assim, pô, acabaram todas essas heresias. Tem certas heresias lá que provavelmente os católicos de hoje não sabem, a não ser os que estudam mais a fundo e tal, mas acho que assim, existiu uma heresia com esse nome. Tá? Beleza, mas o que elas defendiam não morreu. Isso que é interessante. Ganhou uma nova roupagem e tal, mas elas não morreram. Então, pode parecer que, tipo, não, o Santo Agostinho, no combate cristão, está preocupado em combater as heresias da época dele. Não. Essas heresias não morreram. Né? Aí quando São Pio X vai lá e fala, o modernismo é a síntese de todas as heresias, e você lê o combate cristão do Santo Agostinho, você vê, poxa, realmente é a síntese de todas as heresias. Porque o Santo Agostinho está preocupado em pegar todas as heresias até a época dele. E tem o Moralia, né, que eu já falei, uma obra fantástica, uma das maiores obras de espiritualidades, né, e foi uma das principais obras de formação do medievo. Então, todo carinho com ela é pouco, né, porque essa aí tem que ser entregue com qualidade top. Pois bem, esqueci alguma coisa? Não, só vou fazer um complemento aqui, né, Augusto? O Moralia, por que nós optamos por lançar o Moralia? O Moralia é uma obra que nós, desde que quando fundamos o Instituto, tivemos contato com ela, nós gostaríamos de lançar. Mas é uma obra que gera muito custo, empenho, e por que tanta ânsia em lançar essa obra? Porque hoje nós entramos no mercado editorial e até nos próprios escritos que existem sobre moral em português, uma das coisas que nós não encontramos é uma teologia moral para leigos. E interessante que quando o próprio São Gregório Magno foi lá e escreveu essa obra, ele não estava pensando em escrever para leigos, ele escreveu para o bispo de Sevilha. Só que a obra foi escrita num linguajar tão fácil e compreensível que em pouco tempo se espalhou. Os leigos tinham pedaços da obra e sim, virou verdadeiramente um guia espiritual dos leigos. E até mesmo o próprio Gregório Magno vai se assustar e falar assim, mas eu não escrevi, né, para os leigos. Mas enfim, ela com o linguajar é tão simples que de fato cativou os leigos e fez com que os leigos usassem aquilo como um manual de espiritualidade, um manual moral. E a gente entende isso como de extrema importância nós restaurar no Brasil, trazer para o Brasil, para o português. Visto que hoje o que nós temos de moral no Brasil são obras muito boas, mas com um linguajar mais difícil, para quem já tem entendimento de teologia, e não é o que São Gregório traz nos seus escritos, né? E é por isso que a gente acha fundamental, e é por isso que nós também pedimos um pouco de compreensão nesse passo que nós estamos dando, porque é um passo difícil. Nós somos uma editora pequena, o mercado editorial, infelizmente, está caríssimo. Assim, a última obra, só para vocês entenderem, a gente fez um pedido na obra. Então, quando nós terminamos a obra e mandamos rodar a obra, ela custou 30% mais caro. Então, nós tivemos uma dificuldade financeira grande aqui. Graças a Deus conseguimos vencer nesse primeiro momento mas com certeza vamos ter outras, né? Mas, como a gente diz, nós como bons católicos, bons cristãos, nós vamos nos empenhar em fazer aquilo que, de fato, entendemos que pode contribuir na formação e na salvação das almas. Obras difíceis são obras difíceis. Talvez não tenha o mercado que deveria ter, porque hoje é mais fácil você encontrar obras de padres, celebridades aí que escrevem sobre autoajuda, que todo mundo quer comprar, mas de fato a doutrina católica está sendo ocultada, né? Então, e isso nós não queremos. Nós queremos realmente que o catolicismo afloresça de novo dentro da sua verdadeira doutrina, dentro da doutrina dos santos, né?
A igreja chegou ao auge com aqueles santos e é aquilo que nós queremos trazer de volta aos católicos, à população civil normal que tenha interesse em conhecer um pouco mais da doutrina católica verdadeira, não essa que muitas vezes apresentam aí falsificada e que de fato não traz conversões, mas pelo contrário afasta mais ainda os católicos, as pessoas do catolicismo. Então nós queremos de fato ser algo diferenciado, queremos verdadeiramente trazer uma doutrina séria, clara, e não só doutrina, quando nós entrarmos em outros pontos culturais, como por exemplo a educação, que é realmente um problema no Ocidente hoje, e outras materiais que nós vamos também trazer no futuro aí, lançar, com o objetivo de fato restaurar mesmo o Ocidente, trazer de volta aquele verdadeiro Ocidente que se tornou no grande auge, né, na Idade Média, né, Augusto? Então, o que nós queremos é isso. Outra coisa que eu também queria aproveitar, não sei se o Augusto vai ter mais alguma coisa para falar, mas antes que eu esqueça, nós estamos fazendo esse vídeo aqui de improviso, então pode ser que alguma coisa passe despercebido. Sem teleprompter aqui é na raça. O nosso site, ele teve, nessa última campanha, nós tivemos um pouco de dificuldade no começo da campanha, até ficou parado, por falha nossa de comunicação, nós não avisamos, muita gente tentou fazer compras, teve um dia lá que teve mais ou menos umas 30 compras recusadas, então nós tivemos bem no momento do lançamento da campanha uma atualização nos meios de pagamento, que eles chamam de web services de pagamento, e então a pessoa ia entrar para fazer pagamento lá, o site bugava e não fazia a compra. Então nós perdemos mais ou menos uns 10, 15 dias tentando resolver isso com a equipe técnica, tivemos que fazer uma instalação de um novo software por trás de toda a base de dados. Então se você por acaso tentou fazer compra naquele dia e não conseguiu, pode entrar em contato de novo, acessar a loja, a editora que está funcionando agora. Mas é uma dificuldade também que nós encontramos, né? Então, como nós somos uma editora pequena, a gente trabalha com o que nós temos, né? Nosso orçamento não é aquilo que dá a possibilidade de nós ter um grande software, um grande site. Então, trabalhamos com aquilo que está alcançável ao nosso orçamento. Pedimos desculpa por isso, mas reforçamos o convite. Participe dessa nova campanha nossa. É uma campanha que vai ser ilustrativa, vai trazer algo que foi perdido hoje, que é uma verdadeira catequese, uma verdadeira formação da criança na fé. Então ela é uma campanha que ela vai servir para crianças de 8 a 14 anos, num linguajar fácil que dentro da década de 30 até a década de 60 foi muito usado. A obra traz imprimatur, nós vamos readequar ela para a nossa linguagem atual e vamos ainda trazer complementações que facilitem o entendimento, visto que foi perdido muito da doutrina católica que se tinha naquele período, né? Infelizmente hoje os pais mesmos não conhecem muita coisa, aliás, é uma catequese que serve para os pais também, porque infelizmente nós não temos essa doutrina que deveria estar nas catequeses atuais, e hoje é um outro linguajar, uma outra forma de pegada, muito mais naturalista, que abandonou de fato o transcendentalismo, a doutrina da fé, e é uma obra que vai trazer também uma forma muito interessante de como ensinar. Ela está explicitamente ensinando a doutrina, uma catequese verdadeiramente católica, mas com exemplos do dia a dia, com historinhas que vai facilitar muito os filhos a entenderem de fato como que a doutrina católica é formada, como que funciona a teologia da graça, como que são os sacramentos, por que Deus trouxe os mandamentos, aquelas coisas mais básicas da fé, do credo. Então vai estar explicado tudo da maneira mais simples e com imagens ilustrativas que nós iremos trazer juntamente de forma colorida, né? Então é uma obra que vai assim
a gente pretende renovar, de fato, restaurar, de fato, a formação catequética da doutrina da fé para crianças no Brasil. Como tá falando no início do vídeo, é só treta, né? Então, não, tá tudo pronto, tal. Tudo bem que as capas estavam com problema, estava sendo provisória, como a gente falou mais. Lançou, abre o chopp aí e tal. Abre a cidra aí e tal, né? Aí assim, pô, legal, cara, só tem um problema, né? Mudou o sistema aí, assim, vocês lançaram às 3 horas, mudou o sistema às 4. Quem comprou às 4:01 já bugou. Como assim, cara? É assim sim. E aí lá vai conversar com os desenvolvedores e tal. Poxa. Então é todo um trabalho de backstage bem drástico, né? Mas isso que tu falou dessa campanha atual, né? Eu tava vendo material. Assim, é interessante como a catequese no passado era muito mais robusta. Tem certas coisas ali que, principalmente o quarto livro, né? Que assim, tá longe de se ensinar hoje e você não consegue entender um monte de coisa da doutrina católica se você não dominar aqueles conceitos que estão no quarto livro. E não é coisa difícil de outro mundo, mas simplesmente o pessoal perdeu a noção. Então não é só assim, não, vamos só republicar tal. Não, tem que levar em consideração que, tipo assim, tem certos termos ali que tem que dar uma explicada, botar umas notas de rodapé para elucidar, para conceituar, senão a obra perde eficácia. Então, é uma coisa que demora mais, mas a obra fica melhor. Né? Então, se prezando pela qualidade sempre. O que falta aí? Mais alguma coisa aí? Então, acho que era essa mensagem, essa informação que nós queríamos passar a vocês, colaboradores, a vocês que estão interessados em colaborar com o Instituto Santo Atanásio, conhecer as nossas obras, adquirirem e financiarem as nossas campanhas. A ajuda de vocês é fundamental, visto que nós somos um apostolado, vivemos de doações, inclusive nós doamos ao Instituto Santo Atanásio, né, enquanto diretores, membros. Então, aqui é verdadeiramente um apostolado. Então, a gente vive aqui mais pela graça, pela divina providência, que de fato pensando em questões mercadológicas e financeiras. Mas, como tudo no campo terreno precisa das questões materiais, a gente precisa também dessa ajuda e colaboração de vocês. Convidamos sempre que possível, ajudem as nossas campanhas. Se quiserem deixar uma mensagem nesse vídeo, fiquem à vontade. Se for possível, a gente vai estar respondendo a vocês. O que nós queremos é ter um pouco mais essa interação com vocês. Então não deixe de entrar em contato conosco, não deixe de nos procurarem para tirar as dúvidas necessárias. Esse é o objetivo nosso, né? Primeiramente, se preocupar com quem está aí do outro lado, que está recebendo os nossos livros, as pessoas que vêm até o Instituto assistir as palestras, as formações. A nossa preocupação maior é, de alguma forma, estar colaborando e ajudando para a salvação das almas e para, se for pela permissão de Deus, também colaborar pela restauração da igreja, né? Então, nós somos simples, pequenos, mas queremos deixar também a nossa contribuição para que, de alguma forma, mais almas possam ser salvas e a igreja também possa evangelizar de uma maneira mais clara e efetiva, que possa levar mais almas ao céu. Apostolado é sacrifício, nós somos pobres, mas somos limpinhos. Em resumo, é isso aí. Né? Contribua aí com as nossas campanhas, tá? Desculpa pelo atraso, nós estamos nos esforçando, mas a espera vai valer a pena, gente. Confia, #confia. Só tem um pouco de paciência. Inclusive, paciência é um dos livros que está na obra do Santo Agostinho. Fantástico. É isso, pessoal. Pedimos orações de vocês, rezaremos por vocês também e que Deus abençoe a todos. Viva Cristo Rei! Viva!